Então vamos lá, né? Eu vou dar um Ctrl S para poder salvar ele aqui. Uma vez salvo, você já vai conseguir voltar na Unity para poder testar. Esse script ele tem que ser colocado no pássaro, no objeto. Então clica sobre o script e arrasta aqui para a hierarquia, né, onde está o pássaro. Beleza. Aqui então você vai conseguir visualizar que ele recebe esse script. Como a variável de força do pulo ela é pública, ela aparece aqui com o valor que você definiu lá. Ok. Eu vou pedir para inicializar. Ao dar play, ó, o que vai acontecer? Eu estou clicando e ele está adicionando a força. Ó, ele está subindo. Só que eu tenho que clicar várias vezes para isso acontecer. Se eu dou um clique só, ele nem mexe. Ó. Ele está caindo, eu dei um clique e nada aconteceu. Ele só deu uma pequena parada. Por que isso acontece? Porque o objeto, por si, quando ele é um raised body, ele tem massa, ele tem peso. E esse peso dele, qualquer objeto, né, quando ele começa a cair, a força dele vai ser muito maior do que quando ele está subindo. Então ele está caindo em uma força muito grande e você deu ali um pequeno desnível de 200 para ele, para que ele volte a subir. Eu tenho algumas formas de trabalhar isso. Eu posso diminuir a massa, né? Então aqui se eu colocar, por exemplo, uma massa de 0,3, só que isso não é muito legal, tudo vai afetar na forma que ele vai cair. Ó. Na hora que eu dou um clique só, ele já vai muito. Mesmo assim, ó, quando ele bateu no chão aqui, ele passa a ter velocidade zero. Por isso que ele sobe muito. Ó. Só que se ele estiver caindo e eu apertar, ele vai dar ali, né, ele vai melhorar. Ó. Ele sobe. Beleza. É uma forma que eu conseguiria ter um controle do objeto. Só que a massa dele está menor. Se eu não quiser mexer na massa, vou voltar para 1 aqui, né, eu poderia aumentar a força aqui do pulo. Então, vou colocar 500. Vamos ver se 500 vai ficar legal. Na hora que ele estiver caindo. Ó, já deu. Eu teria um controle maior dele aí. Beleza. Daria também. É só você ajustar esse valor. Mas é interessante você fazer isso via código. Né? Nenhuma opção, nem outra que eu fiz aqui. O mais correto é toda vez antes de você adicionar essa força para que ele suba, você zere a velocidade na qual ele cai. Então aqui, ó, se você pegar o seu raised body 2D, o objeto que carrega o raised body do seu pássaro, que é esse aqui, você consegue acessar as propriedades. Eu acessei uma propriedade de adicionar força e agora eu estou acessando a propriedade de velocidade que já existe dentro desse corpo rígido. E aqui é a mesma coisa, ele tem velocidade para os lados e para baixo e para cima. Se ele tem velocidade dos lados, né, e para baixo e para cima, eu preciso utilizar um vector 2. Aqui eu não tenho necessidade de dar um new vector 2, eu posso simplesmente colocar um vector 2 e passar os valores para ele. Se eu fizer dessa forma aqui, ó, 0 e 0, eu zero nos dois eixos. Mas tem uma forma mais interessante e mais prática, que é o vector 2.0. Aí ele zera, então, né, já nos dois eixos dele. A mesma coisa se aplica para o vector 3 também. Então, dessa forma aqui, é a mesma coisa de eu colocar 0 e 0 ali, ele vai funcionar. Beleza. Vamos aqui novamente mandar ele rodar. Deixa ele compilar aqui, ó. Tá caindo, eu apertei, olha lá. Então, funcionou. A força está 200, a massa eu não mexi nela. Aí você controla a força de acordo com o que você queira segurar esse objeto. Beleza, mas o ideal é fazer isso. Quando ele toca o solo, nada acontece. Eu continuo podendo fazer ele subir, eu continuo podendo clicar. Então, a gente vai ter que analisar isso agora no nosso pássaro. Quando existir uma colisão, ele tem que passar a ficar com essa variável de estar morto habilitada, verdadeiro. Por enquanto ela é falsa. Ela sendo falsa, ele entra aqui e deixa eu clicar. Se ela passar a ser verdadeira, ele não entra aqui. Ele só entra se ela for falsa. Beleza. Então, como que eu posso tratar isso aí? Aqui fora do meu update, antes de fechar a classe, eu vou criar um private void. Cuidado com esse comando. Ele é um collision enter 2D. Nós já usamos ele bastante no primeiro curso aí, né, de 2D. Aqui significa, quando o meu objeto entrar em uma colisão 2D, eu vou criar um colisor aqui, que é um objeto do tipo collision 2D, e eu vou chamar ele de collision, ou qualquer nome aí que você quiser. Né? Isso é só para que depois eu possa acessar essa colisão, trabalhar, tratar essa colisão. Aqui para a gente não vai precisar por enquanto. Porque se ele entrar em qualquer tipo de colisão, eu faço essa minha variável isDead ficar como true. Então, qualquer tipo de colisão que ele entrou, ela vai receber true. Para que eu preciso dessa variável? Nesse caso agora eu não preciso. Eu posso precisar dessa variável para depois verificar com qual objeto ele se colidiu. Se foi com o chão ou se foi com as torres que nós vamos futuramente ali
inserir. Então, só por isso que eu já declarei essa variável ali. Então, se houver colisão com qualquer objeto que seja, porque eu não defini qual objeto é, ele vai passar a variável para ficar, no caso ali, true. Se ela está true, ó, não adianta eu clicar, que ele não entra naquele loop, ele não entra naquele if ali, e ele não consegue adicionar a força no objeto. Ele fica parado ali, né, como se o objeto realmente, o pássaro, tivesse morrido.